Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos ouvem, né, que nos assistem através das nossas lives. É sempre uma grande honra, é sempre uma alegria muito grande nós estarmos aqui e podermos, né, semanalmente reacender a chama do Evangelho, a chama da esperança, a chama da fé, do trabalho. Chamas essas que hão de dar um significado às nossas vidas. Chamas essas que todos aqueles que nos antecederam deixaram dito a cada um de nós o que deveríamos e o que não deveríamos fazer. E muitas vezes nós, crianças, vivendo numa questão imediata, não somos atraídos, né, por esse caminho estreito que é o Evangelho de Jesus, que é a base ciência da doutrina espírita. E o nosso querer é exatamente esse, é reafirmarmos esses valores para que cada um de nós possa ter, né, uma boa postura perante aquilo que nos cerca, baseado naquilo que nos é ensinado, baseado naquilo que é necessário, que verdadeiramente é a prática da lei, que hoje ela se traduz através do Evangelho de Jesus e se traduz também, né, através da doutrina. Então, nossa intenção é exatamente essa. É aplainarmos os caminhos do Senhor, né? Tornarmos as coisas, entre aspas, mais fáceis, mas ela se torna um pouco também trabalhoso, menos sofrido, mais trabalhoso. E é isso que Jesus nos ensina. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Falávamos até, quando estávamos chegando, né, da questão do compromisso que se assume, entre outros, a questão do programa semanal, porque estamos levantando assuntos aqui, repassando aqueles que nos assistem e, obviamente, nós também estamos colocando isso para nós mesmos, por isso do compromisso, né? Hoje é o dia nacional do Espiritismo e a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, entre outras coisas. Consoladora porque ela nos esclarece, ela nos amplia a nossa percepção do mundo. É difícil a gente, às vezes, falar porque parece que se está puxando um pouco de as brasas para o nosso assado. Ah, é melhor. Não, não é por esse ponto de vista. A questão é o que ela nos possibilita, como seres humanos, espirituais, encarnados, a, dentro dessa compreensão da vida, tornarmos o nosso viver com mais significado, com mais objetivo, entender aonde a gente está e o que a gente pode fazer. Ainda ontem, nós conversávamos algumas coisas, sempre entra em assunto as questões espirituais, né? E qual o objetivo? O nome do programa mesmo é Renascer, né? Então ele está nos conclamando a uma mudança. A mudança não nem diária, é a mudança a todo instante. Porque nós nos deparamos com situações novas, porém com um fundo repetido, com uma mensagem que já é antiga. E nós precisamos, dentro dessa repetição que se mostra para nós, agirmos de uma forma nova. Por isso do renascer, né? Agirmos de uma forma em que a gente possa renovar dentro de nós mesmos essas potencialidades que nós temos, que muitas vezes estão adormecidas. Nós passamos um longo tempo dentro da nossa vida
sem acrescentar alguma coisa, vamos dizer assim, de útil àquilo que a gente está fazendo. Estamos só repetindo, o tempo se esvaindo e aquela sensação verdadeira de que não está o sal não está sendo observado. Então, a proposta evangélica, a proposta de Jesus, ela não é nova, ela é antiga. Porém, ela é nova porque a todo dia nós precisamos aplicar ela no sentido de qualificar a nossa vida, no sentido de novo, né, dar sentido a essa oportunidade tão grande que a gente tem de repente, sair de dentro de mim e atuar dentro dessa proposta. Exato. Eu estava procurando aqui no Livro dos Espíritos e no Evangelho. É uma passagem que os Espíritos dizem, né, que a doutrina espírita ela não está sentada na cabeça de uma pessoa, que seria Allan Kardec, o criador. E sim, são os próprios espíritos que vieram no tempo devido trazer, né, essa informação. Então, hoje, muita da problemática que a gente tem, quase toda a base das guerras é religiosa, boa parte, né? E quem, né? Essas religiões, elas nasceram tudo por cabeças humanas. E a doutrina espírita, ela veio através dos próprios espíritos. Então, são irmãos nossos mais velhos, que num tempo devido, trouxeram, nos deixaram um código, né, que pode ser analisado, pode ser estudado por todo mundo. E a gente vai ver que nisso, tudo aquilo que foi deixado, quase que se encaixa nas palavras de Jesus, né? Quando ele diz, passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, tu não vai encontrar em toda a doutrina nenhum ponto que não seja a prática do bem, que não seja, né, a união de esforços, que não seja um princípio libertador onde Deus é Pai e o resto é tudo filho. Existe só um Senhor e o resto é tudo servos, né? Aqueles que manifestam a vontade do Pai pelo trabalho. Então, a força dela é exatamente isso, que ela não nasce da cabeça de uma pessoa. Ela realmente vem, né, numa questão fenomênica interessante, há 170 anos atrás, e verdadeiramente quem responde, por exemplo, o Livro dos Espíritos, são os próprios espíritos, né? E as perguntas foram feitas tanto por Allan Kardec como por aquelas pessoas interessadas, né, nesse fenômeno naquela época. Então, cabe a cada um de nós, né, nos verdadeiramente dedicarmos um tempo e ampliarmos, né, os nossos horizontes de conhecimento, né? Aquela religião é boa? Sim, todas elas são boas. Mas às vezes nós podemos acrescentar outros valores, né? E esse acrescentar é verdadeiramente aquilo que Jesus nos ensinou. Se Jesus soubesse de alguma religião, ele teria pregado. Ou teria fundado ela, né? Ou teria fundado ela. E, né, então, ele... E no próprio Livro dos Espíritos tem uma passagem lá, diz, o cara que estudar o Espiritismo vai ter mais chance e tal. Ele diz, não, se ele estudou o Espiritismo é uma boa, mas o que verdadeiramente nos salva são as nossas atitudes e as nossas obras. Né? Isso aí. O nosso compromisso com o conhecimento, o nosso compromisso com a nossa consciência, né? Quanto mais tu sabe, mais condições de praticar a coisa certa tu tem. Então é nesse sentido que a ampliação do conhecimento, a busca do conhecimento, ela te favorece, mas ela necessariamente precisa da aplicação desse conhecimento no sentido correto. É a velha frase, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, porque tu tem mais capacidade do que aquele outro que não sabia. Exato. Então, hoje nós estamos num mundo que, observando,
a gente não consegue, digamos assim, encontrar, né, um princípio de justiça, um princípio de equilíbrio, que seria um dos aspectos, né, do Criador de toda essa engrenagem evolutiva. E aí a gente pensa, mas então, né, fica tudo no oba-oba. E na realidade não é isso, né? Existem leis, existe uma ordem, e cabe a cada um de nós, na medida do seu entendimento, fazermos a nossa parte. Um cara me dizia, aconteceu isso, 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 né? Aí depois, foi por causa disso, disso e disso. O plantio é livre, a colheita é obrigatória, né? E às vezes a gente diz assim, não, que nem aquela história que eu sempre digo, né? Chegaram lá para Jesus e disseram assim, mestre, faz-nos um prodígio para que cremos, né? Tipo assim, se tu mostrar umas coisas grandes aí, nós vamos acreditar no que tu fala. Jesus disse, o que vocês tinham que ver, vocês já viram. E pelo fato mesmo de terem visto, estão condenados, né? E ele diz mais, raça de víboras, né? Essa geração não se passará até que tudo aconteça. Então, o que nós estamos tentando, né, hoje trazer para todos vocês que nos ouvem e vocês que nos acompanham? De que tudo está em ordem. Só que a ordem está dentro de cada um de nós, a nível de consciência. O mais ignorante, né, dos nossos irmãos, digamos, se ele consultar a sua consciência, no nível evolutivo que ele está, ele vai ver se é certo ou se é errado. O que tu acha? E não só isso, né? Na questão Não, mas vamos imaginar lá Sim. um cara lá Não tem como negar, no né? fim das cucuia, né? Nunca leu nenhum livrinho espírita, Mas nada. dentro da vida dele ele tem noção. Às vezes mais noção até do que a gente que é mais civilizado, vamos dizer, né? Nessa comparação. Porque na Mas o que ele tem simplicidade que dele fazer? ele faz o certo. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que buscar uma ordem maior. Ele vai ter que buscar. Como ele está encafifado com uma situação, como ele está duvidoso de uma escolha, ele tem que buscar num princípio de lei maior. Ou busca nos livros, busca na internet, inteligência artificial, mas ele não tem nada disso. Ele vai buscar onde? Ele vai buscar na própria consciência. Na consciência dele, no pensamento. Né? No pensamento dele. É. Né? Na forma da conexão, né? Porque todos aqueles que vieram, até na questão das religiões, né? Todos aqueles que fundaram religiões, o objetivo deles era bom. Que era o quê? Era despertar a consciência. No povo em que eles estavam inseridos. Exatamente. Despertando a consciência, eles não erravam tanto e com o passar e com a prática do bem, o próprio bem se manifesta. Essa foi a ideia, né? Então, o que acontece? Por isso que, de quando em quando, né, vem os nossos irmãos mais velhos, né? Vem Jesus, vem Buda, vem Hermes, vem Confúcio. Todos os 4 cantos da Terra, né? Não teve um lugar que ficou sem receber essa instrução, vamos dizer assim. Essa instrução, mas para quê? Para reavivar uma situação que já existe dentro de ti. Exatamente. Relembrar, né? Relembrar. Porque às vezes a gente vai num caminho que a gente vai sufocando a nossa consciência. Que é a questão da iniquidade. O materialismo vai falando mais forte. Ele sufoca. Porque o materialismo não pensa no outro. Não. O materialismo só pensa em si. Ele pensa no outro como forma de espolhar. Exato. Mas a lei manda fazer invertido. Faça os outros o que tu gostaria que fizessem. Né? Essa é. E todos ensinaram isso aí. Todos. Então, por isso que hoje, mediante tudo aquilo que a gente está vendo, muitos de nós pensam, mas eu vou dar uma de... Como é que eu poderia dizer? Né, não de ignorante, né, mas eu vou dar uma de que não sei e está tudo resolvido. Não tem. Por quê? Em todas as parábolas de Jesus, em todo o ensinamento de Jesus, em todo o evangelho e em todos os ensinamentos até de grande parte desses educadores, todos eles pregam a mesma coisa. A felicidade dos bons
e o sofrimento dos maus. As recompensas, né? Tu entende? E Jesus Por uma diz, lógica. Jesus diz em muitas parábolas, atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí eu te peço, se hoje nós estamos no entendimento que a alma é eterna, né? E se essa alma, entre aspas, não vai para o céu, quer dizer, para o inferno, nem para o céu, né? O que vai acontecer? O que é essas trevas Atai-o, né? exteriores? É. De pés e mãos e lançai-o nas trevas Qual é o exteriores. significado dessa? Então quer dizer, cara, ele só semeou coisa ruim, ele vai sofrer que nem cachorro. Para poder se dar conta. E às vezes a gente acha que isso nunca vai acontecer. É porque Deus não é ruim, né? Então ele não vai fazer isso comigo. E aí, na tomada das nossas decisões, não, porque aconteceu uma coisa terrível, digamos, no exemplo. Aconteceu uma coisa terrível, mas quantas vezes aquela pessoa foi alertada e avisada que ela não deveria fazer o que ela estava fazendo? E ela continuou fazendo. Uhum. Né? Por vontade. Ontem o cara me contou uma história que é interessante, que a gente fala também aqui, né? A gente diz lá na casa espírita, como é que tu leva um lagarto para dentro de casa, né? E aí, dando coisas boas. E aí o cara estava contando uma história que lá na casa dele, em 20 dias, tinha uma pomba que ia comer no quintal dele. Em 20 dias, ela veio comer na mão dele. Ele foi dando. Uhum. Quando ele botou a comida dentro da casa, no primeiro dia ela não entrou. Ela ficou temerosa. Mas no segundo dia ela entrou na casa. Aí comeu a comida e foi embora. Aí depois ele botou mais pertinho. Botou mais pertinho, botou mais pertinho. Quando ele botou em cima da mesa, ela teve o mesmo temor. Mas ela entrou. Ela vai experimentando. Exato. E aí depois de um tempo que ela viu que não tinha perigo nenhum, ele botou na mão. Demorou 2 dias. E hoje ela vem comer na mão. Todos os dias hoje, ela entra na casa dele e vem comer na mão dele. Mas por quê? Porque ele, digamos, né, pelo bem, ele fez isso acontecer. Ele ganhou a confiança dela? Exato. E nós, com a nossa consciência, a gente sabe que aquilo ali está errado. Por que a gente continua fazendo? Ah, porque não vai dar nada? Porque eu gosto. Não, porque o cara lá não dá O nada. outro fez e não deu nada. Ou porque a lei é manipulável. Isso não existe, né? Tudo tem um tempo. A própria mentira tem um tempo. Ela tem uma frase que eu não me lembro como é que ela é dita toda, mas tu pode enganar muita gente durante muito tempo, mas tu não engana todo mundo o tempo todo. Exatamente isso aí. E a ti mesmo tu não engana nunca. Exatamente. Tu acha que tu tá te iludindo porque tu não quer enfrentar a tua consciência. Então, tu fica usando de vários atributos, vários artifícios para não entrar conscientemente no ato que tu tá fazendo, porque senão causa sofrimento. O erro que tu tá provocando, ele causa sofrimento. Então a gente É por isso que eu digo que às vezes nós temos que ter uma visão da lei muito mais ampla, né? Muitas vezes tem pessoas que a gente ama que fazem coisas erradas e a gente vai lá e diz assim, não, porque tu não pode, tu tem que parar com isso, eu vou saltar, senão eu não vou gostar mais de ti. Eu vou saltar fora do barco. E Vou te largar. na realidade, se nós tivéssemos uma visão ampla de lei, nós chegaríamos dizendo assim, olha, o que tu está fazendo é errado, vai dar problema, eu não concordo com isso, entende? Uhum. Não patrocino, não concordo com isso, né? Mas mais dia, menos dia, tu vai colher tudo aquilo que tu tá plantando. Então o que acontece? Tu recolhendo e entregando na mão dele a responsabilidade, Que é dele. porque quando tu fica cobrando, eles têm uma falsa impressão de segurança, né? Uhum. Porque todo mundo está preocupado com ele. Todo mundo quer que ele largue disso. Mas ele não vai largar, né? Porque a única coisa que ele tem é aquilo. E quanto mais gente ficar nessa Pressão? vuvu ali, mais ele gosta. Mas ele vai se agarrar. Porque É a única coisa que ele tem. E aí, então, se nós tá chamando a atenção, inclusive. Exato. Se nós tivermos uma visão mais ampliada da própria lei, dizendo assim, cara, por que tu acha que eu faço isso? O certo? Né? Porque eu sou filhinho do papai? Ou porque? Não, eu faço isso porque isso é o correto. Uhum. E se tu faz o correto, vai dar certo. Se tu fizer a coisa errada, mais dia, menos dia, vai dar a coisa errada.
é que nós ainda estamos naquela, né? Do padre, da igreja, do pastor, As instituições, né? das Nós instituições. entregamos a nossa vida Que como são as para ser conduzida. instituições que te punem, são as Uhum. mesmas instituições que te salvam. Mas isso não existe. As instituições, elas não te punem, elas te esclarecem. As instituições não te salvam, Uhum. elas te encaminham. Elas te auxiliam. Elas só vão te ajudar. Elas vão te fornecer aquilo que tu está querendo. Né? Se tu quer uma argola, elas vão te dar uma argola. Se tu quer uma liberdade, elas também vão te Então a oferecer. gente tem que ter esse entendimento, né, de que essa questão plantou-colheu é muito particular, né? É muito particular e é muito necessária nos nossos dias. Muito necessária nos nossos dias. Por quê? Eu acho que é Jesus fala isso. Só caem lobos em armadilha de lobos. Uhum. O que quer dizer isso, né? Exato. Que tipo de animal eu sou? Então, se eu não estou fazendo a coisa certa, demora 1 dia, 2 dias, 3 dias. É que nem aquela pomba. O cara tratou ela pelo bem dela. Mas no 20º dia ele simplesmente poderia pegar ela e comer ela. Sim, Sim. O que acontece? sim. Quando tu faz as armadilhas, Uhum. tu trata e tu devora, né, digamos. Então, quer dizer, nós é a mesma coisa. Tu sabe que tá errado, tu continua. Tá errado, tu continua. Tá errado. Não, mas não. Aí tu negocia, né, de uma forma muito barata até, com o teu ego, né? Ele quer me ajudar. É os golpezinhos que tem, a torta direita. Não, eles estão me ajudando. Sim. E a gente vai indo para essas arapucas que estão armando para cima da gente, né? Porque ninguém quer nos alimentar. Sim, que é Eles aquele querem- advogado que te liga, que quer te dar aquele dinheirão, né? Aham. Mas para que tu dê aquele dinheiro, ele te dá o dinheirão, tu tem que dar um dinheirinho. E aí tu pensando no dinheirão, tu perde o dinheirinho. Porque ele é bom. Porque o cara é bom, né? Então, são tempos e tempos, né? E os nossos tempos são tempos iluminados, né? Que a gente tem toda uma estrutura de conhecimento, nós temos toda uma estrutura, digamos assim, de igreja, né? Que a base é boa, mas muitas vezes nós ficamos naquela negociata, né? Individual com o ego, dizendo, não, isso não vai dar nada. Só que quando caiu a Arapuca, Aí é gritaria. A prática do bem, ela é defendida por todas as religiões, por todas as linhas religiosas. Todas. O que acontece é que muitas, a maioria talvez, ela não te explica por que tu deve fazer o bem. Ah, porque Deus, né? Porque o bem, porque... Mas não te dizem... A ciência, hoje, ela tem a capacidade de nos demonstrar o que a prática do bem faz no nosso organismo físico, que é material. Então imagina no corpo sutil o que isso não causa. Que para alguns não existe corpo sutil, mas tem, né? É o que projeta isso aqui. não, o teu corpo mental, tu pode imaginar, se uma doença, né, te atordoa a nível físico, olha uma ansiedade, o que ela não te atordoa a nível mental, né? E que Tu vai não- gerar no físico. Futuramente sim, Uhum. futuramente sim, mas é para ver que é um desequilíbrio, né? É. E gerado, né? Mas essa prática do bem, ela começa a ser, então, demonstrada palpavelmente o quanto ela faz bem para ti. Porque muitas vezes, a grande maioria das vezes a gente não faz as coisas porque a gente aponta, não merece. Olha o que ele fez, olha quem ele é, olha, se eu fizer, ele vai continuar. Só que a gente deixa de estar fazendo bem pra gente mesmo. Sim. Então, é um negócio que já passou da hora da gente se despertar para isso, que a prática me ilumina, como uma metáfora, de novo, a questão da luz, né? Sim. Mas me ilumina ao ponto de me tornar melhor e mais perceptivo. saber quem é que tu é, onde é que tu tá e para onde é que tu vai, né? E o que eu devo fazer, né? E onde é que tu tá? Tu tá num ambiente material. Então, quer dizer, tu tá num ambiente material. Aí, materialmente, eles ficam te colocando aquela isca, mais dia, menos dia, a arapuca vai cair. Porque tu não é desse ambiente. Tu não vai ficar
nesse ambiente. Uhum. Tu Né? não pertence a ele. Exato, Tu está. tu vai ficar aqui um tempo Uhum. e depois tu vai sair. Tudo bem que tu tem que trabalhar dentro desse ambiente, mas tu tem que saber aquilo que ele te oferece, aquilo que ele te cobra, tem que saber quem é que tu é, né? Então tu é um ser espiritual. Aí o que que acontece? Todo sacrifício é agradável ao Senhor. Isso significa dizer o quê? Que a matéria puxa a própria matéria e o espírito puxa o espírito. Mas o que que te convence nessa questão espiritual? Uma fé raciocinada, né? Uma esperança firme, com O base entendimento do porquê, né? do porquê. Porque senão o que que vai acontecer? Tu nunca vai te prender numa coisa utópica, quando que tu tem aqui na realidade, né? Aí tu tem ali o milho na tua frente. E aqui tu diz, o cara te diz, não, aquele milho lá não é teu, não come aquele milho. Quentinho, saindo o Aí cheiro. tu diz, não, mas o que tu tá me dizendo não existe. E o milho tá ali. O que que tu faz? Tu come aquele milho. Quando tu nota, é o milho que vai desencadear, né, a tua escravidão. Né? Porque Jesus diz, todo aquele que comete o pecado é escravo do próprio pecado. Porque o erro, ele te leva ao materialismo, ao egoísmo, né? Enfim, essas questões densas. Agora, o bem, todo ele é libertador, né? O erro, ele te escraviza porque tu não tem força de vontade para impedir que ele te Sim. puxe dessa forma. Tu não Porque consegue... tu teria consciência. Sim, a tua força de vontade ela é tão mínima que ele te domina. Não, é que tu Por vai isso que tu pelo, vira escravo. tu vai pelo caminho largo. E são tantas coisinhas pequenas que a Tu gente vai não pelo percebe. caminho largo, tu entende? Não, eu vou comer esse milho porque tô com fome, Sim. cara. Né? Agora, o que tu me coloca ali, isso aí é utópico. Vou ter que resistir, vou ter Aí que tu trabalhar para Tu ter usou um milho. exemplo bom, tu usou um exemplo natural, que é o milho. Sim. Mas tá cheio de porcaria que a gente usa a mesma, né? Sim. Que nos faz que- mal. Que eu falei da pomba, né? Sim, que nos faz mal e a gente continua. Não, mas eu quero, porque eu tô com fome, eu quero, Não, eu quero. eu falei da pomba pelo milho, porque se Aham. eu vou pegar a pomba com salame, ela não vai. Né? Talvez não. Eu acho que não. Né? A pomba com um pedaço de carne. Não, eu digo, é uma coisa que tu te identifica. Né? E tu te identifica, vamos dizer, ali com milho. Né? Então, quer dizer, e aí ele te puxa. E se tu não tem esse discernimento, né? Então a gente vê tanta Não coisa. devo. A gente vê tanta coisa acontecer e a gente não compreende, não compreende. E é o resultado de uma semeadura. É. É o Tudo é resultado resultado. de uma semeadura. A lei de ação e reação, né? Que nem nós vínhamos falando. Falamos quinta. O resultado do meu sofrimento de hoje é a colheita daquilo que eu plantei lá atrás. Uhum. Né? E aquilo que eu estou fazendo hoje é o que eu vou plantar, é o que eu vou colher aqui de um tempo. Então, se hoje eu estou sofrendo com uma doença, se hoje eu estou sofrendo com uma limitação, se hoje eu estou sofrendo com uma problemática qualquer, Uma contrariedade, né? exato, é resultado de uma má escolha anterior minha. Uhum. Ponto. Eu sou o gerador. Ponto. Não é. Não tem nada, não é o vizinho, não é nada, não é. Não. E outra, se eu estiver hoje fazendo a coisa que não é correta, eu vou estar semeando Eu uma tô causando coisa desequilíbrio, né? que eu estou causando desequilíbrio, que E no aí? tempo devido eu vou colher e vou pagar até a última moeda. Eu terei que reequilibrar aquilo que eu desequilibrei. É muito simples a visão. E Jesus diz até a última moeda, não é a última moeda, é o Último ceitil. o último cêntimo. Tu entendeu? É o último centavinho, né? O último é tipo assim, aquela Tu tem que deixar tudo limpo. exato, aquela rebarbinha que tu achava que ia passar esquecida, Vou fazer de qualquer jeito pra... Não, nem aquela não não passa. passa. Tu vai pagar até aquela. Tem que E o ter interessante é que responsabilidade. já falamos isso também aqui, que no livro, em todos os livros, digamos, né? Mas quando o cara tá lá, entre aspas, no inferno da sua consciência, ele sempre é amparado. Uhum. Sempre. Só que ele só vai enxergar, ele só vai ter contato com as almas que velam por ele quando ele pagou a última moeda. Quando ele se dobrou o joelho, Uhum. tu entende? Eliminou.
quando ele dobrou o joelho, quando ele tirou a Uhum. última resistência e admitiu que ele é o cara, ele enxerga o anjo da guarda, Que estava ali. ele enxerga a porta, enfim, ele vai enxergar o macaco que vai resolver o problema dele. Uhum. Mas ele vai enxergar. Até então, ele não vai ter Porque ele acesso. não tem capacidade, interesse, a gente pode usar qualquer termo, né? Mas ele não consegue, é bem isso. Ele não está apto ainda a esse auxílio. Exatamente. E tudo por leis magnânimas, leis perfeitas, né? De um pai amoroso ao extremo, que só quer que tu ande com ele. Faz a coisa certa. É sacrificial? É sacrificial. Para nós é. Por quê? Porque a gente ainda gosta mais desse negocinho Porque aqui. tu tá num ambiente É, material. eu ainda não tô Tu tem um corpo sintonizado material, com aquilo. num ambiente material e num entendimento a nível de consciência muito atrasado. Sim, o meu ego é muito mais forte. Exato. Então eu quero satisfazer ele. Eu não estou interessado em Deus, em espíritos evoluídos. Eu estou interessado nos iguais a mim, que me satisfaçam, que me abasteçam daquilo que eu quero, que é o nosso É mundão. questão do jogo de interesse, né? É interesse. E o interesse, às vezes, ele é visceral. É que nem eu digo, tu trata o teu cachorro todo dia. Todo dia. Tenta tirar o osso que ele está comendo. Para ver se tu consegue. Não, se tu não distrai ele, Sim, não. Se ele estiver ali, não. tu não tira. Agora, se tu distrai ele, Sim, tu se tu engana ele. engana ele, tu tira o osso. Agora, ele não te entrega o osso. Cara, mas se tu todo dia tu dá comida pro cara, né? Por que o cara não te entrega o osso que já está todo ruído? Porque isso é uma lei evolutiva, né? É uma lei É básico. é básico. Uhum. E por isso que às vezes nós nos apegamos de uma forma errada nas coisas. Por quê? Porque o nosso ego, que atendendo às leis da natureza, e atendendo às leis da natureza, ele está em toda a criação, inclusive nos animais de uma forma mais limitada, mas ele também está ali. Tá. Então, por isso que às vezes até o pessoal diz, né? Coração de pedra, Uhum. espírito de porco, né? Coração de pedra, por quê? Porque dali, esse coração é tão duro que dali de dentro não sai nada, que nem uma pedra. Não sente. Né? Espírito de porco, que dessa mente saem coisas tão desequilibradas, tu entende? Que é o que às vezes o porco faz, né? Com aquele que trata. Ele se volta contra ti, Uhum. ele te come. Sim, Se ele tu te não der devora. comida. É? Ele te come, Sim. né? Então, pô, que ideia que é essa, né? Matar o tratador. Então, por isso que a gente reitera, né, dessa questão termos consciência, né? De sabermos onde nós estamos e fazermos a nossa parte. Toda essa estrutura de conhecimento, toda essa estrutura, né, que hoje a gente vai, quem abriu o evangelho hoje foi o Alessandro, tudo isso que nós estamos trazendo é por quê? Porque ainda somos crianças, né? E precisamos dessas orientações. E precisamos reafirmar essas orientações para que a gente tenha a força do caráter, né? A força da boa escolha. Ele pegou no capítulo 14, bem no final. Uhum. E nós vamos ler bem onde ele abriu. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Vamos bem começar longo, aqui, ó. Começa aqui que é interessante, ó. Tarefa. É. O título é esse, né? Ingratidão dos filhos e os laços de família. A tarefa é tão difícil como poderias crer. Não é tão difícil como poderias crer. Faltou um não aí. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, pode cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Atrás é tudo aquilo que nós falamos até agora, Uhum. tá? É a questão das tuas escolhas, né? Em todo momento tu pode escolher. E aí ele está dizendo aqui que não é tão difícil assim escolher. Só que tu tem que ter a firmeza de pulso de escolher a coisa certa. Coisa que às vezes a gente faz essas negociatas com o nosso ego e quando, né, não vamos muito longe. As coisas acontecem. E então ele vai traduzindo um pouco nessa questão particular dos filhos, então, Uhum. mas ele vai ilustrar, né? Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz na sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar.
Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tardes pagos pela ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não têm por censura a se fazer, e a sua consciência pode estar tranquila. Mas, ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação, pela certeza de que não é senão um atraso e que lhe será dado acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Eu acho lindo isso aqui, ó. Eu vou até reler. E eu acho que isso também, que hoje, nos nossos dias de hoje, nós estamos numas retórica, nós estamos Uns modelo nos modelos novo. totalmente errado, mas nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aí individualmente nós estamos aqui para aprender, né? Para aprender. Então, olha só, todos os males têm o seu princípio no orgulho e no egoísmo. Ou seja, tu coloca os teus interesses na frente da lei, os teus interesses na frente de Deus nosso Pai, os teus interesses na frente da prática do bem. Ponto. Aí ele diz: espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios, e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que os vê se apontar sobre a árvore. Que é isso aqui? Hoje, o bom jardineiro, se ele não tem um pulso firme, quando tu nota, o teu jardim está tomado. Uhum. E aí hoje não. Hoje, se tu vai arrancar uma plantinha, não, porque é uma plantinha que nem as outras, tu não pode arrancar. Deixa a natureza. Mas a natureza ela tem direito. torta. Ela tem direito. É. Então tu lida com o teu interior assim, tu entendeu? Tu tá lidando. Não. Tem que ser taxativo. O mal tem que matar. Elimina. Digamos. Sim. Então, usando o exemplo da árvore. Né? Usando o exemplo da árvore. Tu tem que podar, porque os brotos da árvore tiram a essência dela, ela não produz. Não, e as árvores ruins? O Jesus diz. Tem as que não... Tu entendeu? A árvore boa produz bons frutos e a árvore ruim maus frutos. Então tu tem um pedacinho de terra, tu vai deixar uma árvore ruim ali, mata e planta uma boa. Porque tu pode escolher. Essa é, dentro do processo da criação e num sistema atrasado que nem o nosso, de bem e mal, tu pode escolher. Naquele vasinho de terra tu vai plantar o quê? Um espinheiro ou de repente tu planta uma flor? Né? Então, a gente tem que ter pulso firme, entrar dentro da tua consciência e dizer, é certo ou errado? É errado, então não faz. Até porque... Porque aquela velha história, que hoje isso aí é o que mais está rolando na nossa sociedade. Os nossos problemas O que mais graves. está rolando na sociedade é isso aí. Os direitos, tu não pode arrancar aquela plantinha. Tu não pode. É aquela frase atual, né? Então tu vai deixar o mal perpetuar? Não, eu estou falando, lá fora é uma coisa, dentro de ti é outra coisa. Lá fora, se teu irmão ele tem essa retórica, se ele tem essa postura, tu tem que respeitar e tem que perdoar. As escolhas dele. Agora, conosco, tu tem que ser assim. Aonde que tu viu que tem um broto de uma coisa que é ruim, é que nem um jardineiro. Tu tem jardim. Tem o dever. Tu tem jardim. Porque esse texto tu aqui... diz, Trevinho querido, não sufoca. Olha a florzinha bonitinha que ele dá. O Trevinho, não sufoca a minha grama, vou te deixar tu. Né? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o trabalho dele. Vai tomar conta. Ele vai fazer o trabalho fazer o que ele dele. sabe fazer. O que ele sabe fazer. E o mal faz o que ele sabe fazer. E se tu não mata ele cedo, ele te devora.
Esse texto fala, estamos usando o exemplo da árvore porque ele fala de uma metáfora, mas ele fala sobre filhos, né? E da Sim. obrigação que nós temos de educá-los. Aquela Não, de tu frase, criar os teus filhos, eu te digo também, de tu criar a tua consciência. sim, sim, tu Ah, tá educando a ti, inclusive, exato. através da criação que tu tá De fazendo. uma postura Da, parecida da... com essa do texto, que tu tá educando um filho que cedo tu já tem que arrancar, tu também tem as tuas tendências, Uhum. né? Que é o que permite que ele seja torto, muitas vezes, que ele vá para o caminho torto, porque a tua tendência, ela também não é boa. Então, a disciplina que tu está impondo ali, tu está impondo aqui. Sim. Essa é a ideia, né? Criar filhos para o mundo, é o que se diz, né? Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede. Não permite, senão, aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade. Porque quantos há em que lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. E estes estão reservados os prantos e os gemidos em existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que o orgulho está enfim domado, e é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo que se lança aos seus pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando são aceitas por amor a Deus. Que lindo Essa que é parte isso, está né, até Gê? com uma letra diferente para ser Está destacada, até né? gravado, é lindo isso. E é aquilo tudo que nós falamos até agora, Aham. né? Todo joelho se dobrará perante o Senhor, a nenhum uma cruz mais pesada que possa carregar. Ou seja, de um Deus de amor magnânimo. A forte prova é o indício do fim de um sofrimento. Exatamente. É um momento supremo e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, se não se quer perder-lhe o fruto e ter de recomeçar. Em lugar de vos lamentardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vós, para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, entrardes no mundo dos espíritos, nele sereis aclamados como o soldado que sai vitorioso do meio do combate. Vamos dar sequência porque esse texto, né, é de um grande irmão nosso, que é Santo Agostinho. É um texto para ser estudado, né? E, e como nós estamos no nosso tempo, então a gente vai ler esse texto. Até o E, fim. e até convidamos, né, todos vocês terem esse cuidado, né, abrirem o coração e permitirem que essas palavras, né, elas ecoem, trazendo a força, né, a força tão necessária Uhum. nesses Que dias, nós precisamos, né, é. que a gente está precisando para lidar, né, com toda essa com todos esses corações bons que vêm nos oferecer o milhozinho, né? Aham. E na realidade são armadilhas, Querem só né? nossas penas. É, De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Ó, é uma pungente angústia essa, mas que pode melhor nessas circunstâncias revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre. Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo as causas do mal? destruindo as causas do mal, que é a Depende só de prática si. do bem. É. Mas para isso é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar, e esperais com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidades na terra. As feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria, reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam em se depurando,
em lugar de se romperem pela reencarnação. Os espíritos que a semelhança dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem como o fazem no espaço. Daí nascem as famílias, unidas e homogêneas. E se, em suas peregrinações, estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham se encarnar entre eles para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento. Eles causam por vezes perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos. Vinde em sua ajuda e mais tarde no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que a seu turno poderão salvá-lo de outros. Fala bem. Muito bem. Não digo que ele fala bem, a base dele é eterna, né? É uma base eterna. Mas bem explicado, né? Mas ninguém altera, né, essas informações. Tu não consegue alterar o cerne do conhecimento porque ele reflete a lei, ele reflete Jesus, ele reflete o princípio, né, que é o Criador. Então, ele só está nos ensinando. Mas a força, a nossa visão, né? exato, mas a força e a fortaleza desse texto vem exatamente da base, né? Que é aquilo que ele entende. E por isso que ele diz, ó, mas como não devem trabalhar unicamente para si, né? A encarnação, né? Exato, que tu só pensa para ti, só pensa em ti, só pensa em ti. Chega um ponto, ó, Deus permite que espíritos menos avançados venham a ter perto de ti para testar a vossa, né, paciência. Um grande abraço. Convidamos todos, né, a essa maturidade espiritual. E a gente sempre pede que cada um de nós a gente comece a pensar, que é o que convida até o texto, né? Aqui ele falou na outra parte, de começar a ver grande as coisas, né? E não ver coisa pequena. E ver que a coisa é muito grande mesmo e que merece a nossa atenção. Grande abraço. Obrigado a todos pela companhia e até sábado que vem. Até lá.